Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde de terça-feira para te fazer companhia, para levar muita informação aí pro outro lado e sempre com diversão, sempre com um assunto gostoso, descontraído. Para este nosso bate-papo de hoje, estou recebendo aqui Fábio Bergamini. Bem-vindo, Fábio. Boa tarde, bem-vindo, obrigado pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu feliz em ter você aqui conosco. O Fábio, ele é músico, ele tem um amplo estudo nas tradições indianas dos sons para curar e também com as músicas tradicionais das regiões brasileiras. Gostei disso. Dentro da musicoterapia, Fábio trabalha com Sound Healing, a terapia do som. É um dos fundadores da Escola dos Sete Portões e está lançando o álbum instrumental Nandri. Nandri. Nandri, isso O que mesmo. significa Nandri? Nandri significa gratidão em Tamil. Em Tamil? Tamil. Tamil. É uma língua falada, né, no sudeste da Índia, no estado de Tamil Nadu. Tá vendo? A gente não fala só de música, a gente fala de cultura, a gente fala de tradição, né, Fábio? Você que está nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM, pode também nos acompanhar aqui no estúdio. Estamos ao vivo na Vibe Mundial pelo YouTube, Vibe Mundial FM. Acessando o site vibemundialfm.com.br, você já pode nos assistir, pode mandar mensagem que eu mando tudo pro Fábio depois. Maravilha. Fechado? É isso mesmo, fechado. Vamos falar um pouquinho de terapia do som, vamos falar um pouco da importância do som na nossa vida, né, Fábio? Porque falar já emite som. A música tem um significado muito importante nas nossas vidas, né? E você, Com como certeza, músico... é. Por isso que, né, em todas as culturas do mundo e ao longo da história da humanidade, a gente não encontra nenhuma cultura que não tenha se manifestado através dos sons, né? E criando essas músicas que são tanto o retrato do que somos nós, né, como seres humanos. Sim, até os mantras ou algumas orações de algumas religiões, elas têm uma musicalidade, né? Com certeza, né? A música ao longo do tempo sempre foi usada, né, para o sagrado, né, para celebrar a vida. Mas atualmente mesmo que a gente tem esse uso mais como entretenimento, mas é um uso muito superficial, né, do que a música pode ser nas nossas vidas. Se olhar pela história, a gente vai muito além, né? Então, pelo que você está me falando... Muito além, pois é. Por exemplo, na Índia, né, a música tem essa conotação do sagrado, né? E é muito mais do que a música, né? A música é um reflexo. Eles partem do princípio que eles chamam Nada Brahma, que é tudo vibra, o universo é vibração. Então, nós somos seres vibracionais, né, vivendo em planetas vibracionais. Então, o som é como se fosse um princípio do universo, o princípio da vibração do universo. Então, vai para muito além de algum... né, do que a gente imagina, do que né? a gente imagina, exatamente. E a música sempre fez parte da vida da gente, né? Desde que a gente nasceu, para embalar uma criança, Exato, né? sim. Desde o ninar até... Exato, o nosso né? dia a dia, as nossas baladas, as confraternizações são regadas à música, né? Exatamente. Muito bom. O que significa Sound Healing? Então, Sound Healing é como se fosse um braço da musicoterapia que trabalha mais com essas frequências sonoras, né? Tem a musicoterapia, ela trabalha mais com músicas, com diversos gêneros musicais, com a canção. E tem essa terapia mais da interação, né? Você interage com o paciente, ele toca, ele canta também. O Sound Healing já é diferente, que é como se fosse uma massagem sonora, né? Então o paciente, o cliente, né, deita, a gente passa diversos instrumentos no corpo da pessoa e através da vibração e da ressonância, né, que esses instrumentos fazem nos nossos vários corpos, físico, mental, né? E aquilo ajuda a trazer esse universo interno nosso, né? Trazendo insights, né? Abrindo novos espaços, né? Fazendo novas sinapses. Então, e o som também desperta, né? Muitas memórias e às vezes tem ali alguma energia que pela mente a gente não acessa, energia parada, e através da vibração a gente, né?
traz à tona muita coisa que está ali e depois a gente acolhe, né, todo esse universo vindo dessa massagem sonora, fazendo essa parte terapêutica. Que tipo de instrumento é usado? Olha, então depende, né? Eu, por exemplo, uso muito as taças tibetanas, que a gente toca em cima do corpo da pessoa, mas tem gongos, tem tambor oceânico, que faz um som do mar, né? Tem carrilhões, coxis, né? Que é som de sinos do vento. Tem flautas, tem tambores, né? Tambor xamânico. Na verdade, o Sound Healing, ele reúne várias tradições, né? Várias culturas do mundo que tem esse uso terapêutico do som. Então, a gente reúne nessa sessão de terapia. Olha que interessante, né? Então, e a partir daí, a partir desta sessão, as emoções elas podem se aflorar Isso. e memórias também. Isso, exatamente. Gente, é terapêutico. Super, né? E a música, ela é terapêutica, Sim, né? Da mesma forma que a gente ouve uma música, a gente não tá bem, a gente melhora. Imagina quando tá falando numa frequência que tá em conexão com o teu corpo, porque é isso, né? É isso. A vibração, o som vai vibrar, vai trazer à tona o que está em conexão com... Isso, né? Essa sintonia, né? A ressonância mesmo, né? Que cada som vai despertar uma emoção, um pensamento, né? Uma memória. Então, é um universo riquíssimo, né? E também a música, né? Quando a gente trabalha com a música, é isso, né? Eu costumava dizer que eu tinha uma farmacinha no carro, que era uma caixinha que minha avó tinha da farmácia, assim. E na época a gente ouvia CD, né? Então, eu tinha lá um CD de, né, música de meditação, samba, rock. Então, eu falava que era a minha farmacinha. Depende do seu estado de espírito, você pode usar isso mesmo E não é? como ferramenta, né? Às vezes você tá meio mal, assim, você quer, né? Exatamente. Ou quer chorar, ouve uma música mais... E a música distrai a gente, né? Exatamente. E fala com a gente também, né? Exatamente. Com as emoções, com as lembranças, com o nosso dia a dia. A gente tá falando de música, né? Sim. Não do que colocam na imagem, né? Pra gente ouvir como se fosse determinação. Mas a música mesmo, que pode ter 1000 anos. Isso. Falando com você. É isso, né? Porque você vê, cada povo, né? Cada cultura do mundo foi se manifestando através da música, né? Apenas nos últimos, sei lá, 30 anos que a indústria fonográfica transforma isso num produto. Isso. E às vezes isso distorce a essência, porque o ser humano tem essa necessidade, né? A música é uma necessidade humana. Então, você vê a beleza que existe nessa diversidade musical, né? Sim. Em cada país. E a gente, às vezes, tem pouco acesso, né? Principalmente os jovens. Por isso que eu tenho trabalhado com educação, por causa desse ideal de que eles entrem em contato com essa riqueza musical que a gente tem, né? Tanto no Brasil, quanto nos vários povos do mundo. E não fiquem apenas ouvindo... né, o que está só na moda. O que é imposto, né? Nada contra, mas faz parte. É uma judiação ouvir só isso, entendeu? Porque quanto mais você ouve, mais rico né? Mais em contato você entra com seus sentimentos, né? Mais você expande a sua visão de mundo. Então, tem muitos benefícios que quando a gente entra em contato com essa diversidade. Que lindo, né? O trabalho em escolas que você faz é como professor mesmo? Como professor, eu dou aula há 20 anos, né? Agora eu dou aula para criançada mesmo, St. Nicholas School, que é uma escola. E tem um projeto social com crianças de abrigo em Carapicuíba também. Através da música? Através da música. A gente vai lá sábados de manhã e leva a música para... Entrega a música para eles. Eles estão aprendendo lá vários instrumentos. E aprende a tocar Isso, e aprende cantar. também o nosso ouvido, Exatamente. né? Eu acho que o som, ele fala com a gente. Primeiro ele passa pelo ouvido, ele ultrapassa várias células e poros e vai falando com a gente. Até chegar a vibração que vem através, eu acredito que das células. Sim. Ou da água do nosso Totalmente. corpo também, o tanto. nosso corpo, né, por ser 70% Pois de água, essa parte do sound healing a gente não ouve só com os ouvidos, mas sim ouve com o corpo, com as células, né? E com a você sente a vibração mesmo no seu corpo. Um som de tambor xamânico, por exemplo, exatamente. leva a gente, às vezes, até pro útero da mãe, né? Exatamente. Tem várias pesquisas, né?
mesmo aquele tambor oceânico, né, que faz Sim. diz que é o primeiro som que a gente ouve, né, junto com o coração, que eles chamam de ruído branco, né, que é um som, por isso que a gente às vezes pega o bebê e faz ele para, ele fica Sim, quietinho. por causa do som que ele ouvia na placenta. Exatamente, que ele ouvia dentro do útero, né, esse som de água, que é Que acolhedor. lindo! Né? Então, esses instrumentos trazem, né, essas memórias, né, ancestrais. E é e ancestral, atávicas, né? do ser É humano. ancestral, porque nós ouvimos alguns estilos de música que mexem com a gente. Da mesma Sim. forma que a gente vai para locais que nunca visitou e mexe com a gente. Sim, sim. Tem É isso, ancestral, né? Tem né? alguns princípios, né? O princípio do pulso, né? Do ritmo, que o ritmo traz essa organização, né? E também esse movimento para a vida. Que legal, Né? né? Sábado a gente fez um dia inteiro, né? De oficina com um grupo chamado Egrégora Sonora, que são vários terapeutas, um é médico, outro é fonoaudiólogo, outro é... E todos trabalham com som. Então a gente se reúne e faz uma vivência de um dia todo. E eu fiz uma vivência só de ritmo, assim, sabe? De bater o pé no chão, de sentir a respiração, o coração. E como que o ritmo é parte, né, da nossa vida, né? Os dias da semana, os nossos ciclos. Como que você compõe a sua vida sobre esse ritmo que nos é dado, né? E o feedback dessa meninada? Não, foi maravilhoso. Sábado foi incrível. Olha que legal isso, né? Nossa, saiu muito feliz lá. A gente fica feliz em saber, né? Porque levando música, eles se interessam, né? Sim. Por atividades diferentes e se autoconhecem. Exatamente. De uma forma diferente Exatamente. também. Ô, Fábio, me fala do Nandri. 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 Gratidão. É o que significa. A gente pode fazer o sinal, né, de namastê e falar Nandri. Nandri. A palavra você já disse o que significa. Eu quero entender como você fez, como foi o processo de criação deste álbum, né? O que a gente encontra, que elementos você traz? É música indiana, tem outras características? Conta pra mim. Sim, isso é um longo processo, né? Eu sempre fui um curioso, um interessado, né? Pelas várias culturas do mundo. Então, eu já tive em Moçambique, morei em Portugal também, fiz um mestrado lá em etnomusicologia. Né? Etnomusicologia. Gente, mas é por isso que entende das tradições, né? Exatamente. Das culturas, olhar, né? Das etnias. E aí, em 2016, eu recebi esse convite para dar aula na Índia, um semestre. Daí eu falei, eu vou, mas eu também quero ser aluno do curso de música indiana. Tá. E aí eu fiz lá um horário que eu pudesse estudar também essa prática, né? Que também tem o Nada Yoga, que é a yoga do som, que tem os mantras e tem toda essa parte da linguagem do ritmo, que eles chamam de Konakol. É um estudo Olha que legal. riquíssimo, né? Maravilhoso. Então lá, com esses estudos, eu fui compondo muitas músicas sozinho e também com os parceiros, né? Professores de vários países também do mundo. E tem um pianista argentino maravilhoso, que quase brasileiro, que é o Pablo Lapidusas. Ele foi dar aula, né, de piano, dava aula de percussão e de cultura brasileira, né? E então a gente compôs várias músicas. Depois veio o Pedro Carneiro Silva, também outro grande músico. A gente compôs várias coisas usando os conhecimentos de lá, né? E junto com isso, ao longo da pandemia, né, eu comecei isso na pandemia. Eu fui registrando na minha casa. Então, você já estava aqui no Brasil? Eu já estava aqui, tá. Daí eu já tinha voltado. Então, eu peguei essas composições que eu fiz e comecei a gravar na minha casa, né? Aproveitou a pandemia! E aí que eu fazia? Eu mandava para esses amigos, né? Então, o mestre de música indiana gravou a primeira faixa já no disco, ele e o filho, foi incrível. Tá. Né? Daí o Pedro, todos esses meus parceiros gravaram. E aí eu mandava para um amigo, a cantora Mili Vizcaino, que é da Espanha, gravou, a Thaís Reganelli, que está em Portugal, o Guto Lucena na Suécia. Então é um disco gravado... No mundo. Então é maravilhoso. E aí a gente foi montando aqui, eu junto com o Rui Barossi, que era meu parceiro na produção musical, né? A gente ia montando e mixando tudo, e foi maravilhoso. Tem né? vários estilos musicais, Isso, então. a base é isso, né? A cultura indiana, mas, por exemplo, essa viagem que eu fiz para Moçambique, eu compus algumas músicas que tá no disco, algumas outras que eu fiz aqui usando instrumentos malucos, assim, sabe? Instrumentos. Tem até uma que é um botijão de gás, assim, que é um handpan feito de a criatividade do brasileiro. Então,
tá bem interessante, tá bem rico, né? Tanto de Aham. sons, de timbres e também trazendo essa parte, porque lá tem esse estudo também dos ragas, que são as escalas. Sim. Cada raga serve para alguma coisa, tipo, uma é para do Ganesha para abrir os caminhos. Ah, tem Então eu isso. compunha uma música para isso. Aí outra é para interiorizar e agradecer, por exemplo. Para meditação, né? Meditação, tem um toque de meditação também Muito no álbum. bom, né? E a gente acha nas plataformas, no Isso. YouTube. Já está disponível em todas as plataformas, né? No YouTube também tem Fábio Bergamini Music e no Instagram também. Fábio Bergamini Music. Eu tive que pôr music, tem um camarada que é o Fábio Bergamini, toca bateria. Eu preciso conhecê-lo, mas eu não conheço ele. Fábio Bergamini, cadê? Vou trazer os dois aqui ao mesmo fazer um tempo. encontro cósmico. E me fala um pouquinho, essa vibração de som deve fazer muito parte da escola. Sim. Escola dos Sete Portões. O que é a Exatamente. escola? A Escola dos Sete Portões é um espaço maravilhoso lá em São Roque. Eu estava lá, eu estava voltando de lá. Ele veio de lá, então. Hoje foi a confraternização. E então esse espaço era da avó da minha mulher, a dona Leila Matoso, que era uma artista plástica, escritora, e ela foi colecionando materiais de demolição. Conforme as casas iam sendo demolidas, aqui na Paulista, Sim. né, ela ficava indignada, porque tudo ia, né, pro lixo. Sucata, né? Sucata. Virava... Então ela vinha com um caminhãozinho, com o pessoal, e ia colecionando portões, grades, estátuas, vitrais, e ia levando para esse sítio. Por isso que é dos Sete Portões? 7 portões. E o pátio central lá tem 7 portões. Então a gente deu esse nome. Ai, que legal. E a ideia, isso faz 1 ano e pouquinho, né? A minha sogra Cristina Matoso tá cuidando do espaço físico, né? Reformou, tá maravilhoso. Então tem uma natureza incrível. Espaço energético, Então, e agora ele tá com essa vocação de a gente transformar isso num espaço terapêutico. Então convido aqui a todos os colegas terapeutas que queiram oferecer vivências, retiros. A partir do ano que vem vai ter hospedagem, né? Então a gente vai conseguir fazer os retiros. A gente que fez delícia. um primeiro já de constelação, com sound healing, com aí, fogueira à noite, com sarau. Foi que maravilhoso. tem todo não só o ambiente, mas os equipamentos necessários para poder utilizar. Que no caso, eu acredito que você deve colocar muito sound healing lá. Com certeza. Né? O teu trabalho... Sim. E a Graziela, minha mulher também é terapeuta, ela trabalha com pathwork. Então a gente faz esses retiros e convida vários... Nós somos abertos, né, a vários... Teve um retiro de xamanismo, né, com o Gabriel Ocean, que é um super entendido do assunto. Então a gente está com essas portas abertas para convidar os nossos, né, os amigos terapeutas para dar conhecer. Informação, e a gente também oferece, né? Agora em janeiro a gente vai fazer o nosso primeiro retiro, dia 20, 21, 22, com sound healing, pathwork, meditação, fogueira. Vão 2 terapeutas convidados de aromaterapia e um outro terapeuta de reiki, né? Então é um espaço que é possível juntar várias terapias. Exatamente. E poder fazer uma vivência ou dar simplesmente o curso específico. Isso. Muito bem. É um encontro, um ponto de encontro, né? Dos 7 Portões. Dos 7 Portões. São Roque é uma cidade onde tem muita força energética, né? Pois é. É incrível como a gente nota como tem muitos espaços terapêuticos na região. E a gente já imagina que pode ser também um chakra do planeta, um microchakra, um núcleo, né? Ali, Piracaia também, né? Eu fui para Piracaia semana passada, tem muita gente lá fazendo coisas magníficas. Não é só São Tomé, não. Não é só não, mas é interessante a gente verificar isso, porque a gente vai percebendo também o quanto vai abrindo espaço e expande, né? Não fica só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em São Tomé das Letras. E são locais com forças mesmo naturais. Para que a gente possa aproveitar a natureza para os trabalhos. E o bom é que aqui é pertinho. Eu venho em menos de 1 hora, eu estava aqui. Tá vendo? Falei, não é isso porque é véspera de Natal. Hoje foi incrível. Muito bom. Esse é o foco da música terapêutica.
Posso dizer que é isso? Tudo isso que a gente está falando aqui, a base do sound healing, Uhum. é o início do que eu posso entender por musicoterapia também, ou não? Ou é cada um no seu quadrado? Na verdade, sim, o som, como ele está em várias culturas, né, ele tem, é uma coisa ancestral, né, esse trabalho com o som. Então, vem desde, né, do Egito, tinha sound healing, na Grécia, e os povos indígenas, né, o pajé usa sound healing, que é com a maraca. É vibração, né? É a Isso, vibração. né? A gente chama de xamanismo também, mas que é um nome genérico para muitas tradições, né? Na Sibéria, os indígenas norte-americanos. Sim. Então, eu digo que o sound healing é ancestral, né? E a musicoterapia é um estudo um pouco mais recente, mais científico, assim. Você estuda, por exemplo, os distúrbios, as doenças e como usar a música em cada caso específico, né? Uma coisa bem da área da saúde mesmo, né? Eu fiz uma pós em musicoterapia também. Aham. Então estuda, por exemplo, como atender um aluno dentro do espectro autista com música, entendeu? É mais Entendi. específico assim no sentido da saúde dos Perfeito. distúrbios, né? Então você estuda como se fosse uma Vai direto. medicina e como você pode usar aquilo, né? Mas foi interessante, acho que 3 semanas atrás a gente deu uma aula no Einstein aqui do lado Ah, para médicos de como usar, fazer esses atendimentos com o som para pacientes dentro do hospital. porque não é Então, só colocar a música para o paciente ouvir, é utilizar também os ritmos, as técnicas, a vibração, o volume. Acho que isso, tudo isso fala com o nosso corpo. isso. A gente chama de como se fosse um alquimista, né? É. Você vê a necessidade do que a pessoa está precisando, né? Então, às vezes a pessoa está meio Muito né, caidona. você faz um atendimento para trazer energia, né? Do tambor, você traz energia. Agora, a pessoa está muito aérea, por exemplo, ansiosa, não sei o que, aí você faz ao contrário. Você traz um atendimento para ela se acalmar, para ela se interiorizar, E entendeu? tem pessoas tão elétricas, Nossa, hoje não em é? dia, né? Agitadas, que emendam um assunto no outro. É difícil ficar no agora, né? Exatamente. E a música, ela acaba trazendo essa pessoa para ela. Exatamente. Isso é um dos focos, né? Trazer para o presente e tentar silenciar. É muito louco, né? Que através do som a gente silencia. Porque você faz esse atendimento, depois você para. Sabe? Você consegue ouvir Até o respira silêncio. direito. Até respira direito. Porque essa coisa do mental, né? Então, é acelerado, né? E a mente, né? Isso que você falou. Hoje a gente tá no futuro, hoje a gente tá no passado, ou tá preocupado. Nunca tá no presente. Então, essa parte de trazer para o corpo, né? De sentir, sente, né? Ouve o seu corpo, ouve. Então, é trazer essa presença e trazer esse olhar para dentro também, né? De entrar em contato um pouco com quem é você, né? Com a sua essência. Não fugir de quem você Não fugir é. de quem você é. Porque muitas vezes isso é uma fuga do que a gente é e do que a gente está sentindo. Sim, Mas a gente precisa achar um equilíbrio, né? é verdade. Um denominador comum para a gente poder ficar bem. Tem muitos estudos assim, aqui como foi no Einstein, né? A gente foi mais pela linha da ciência, né? Sim. Não falamos de xamanismo, nada disso. É. Aqui a gente pode, mas Aqui à vontade. Mas então tem todo um estudo da neurociência mesmo, de como que o cérebro decodifica esses sons, né? Então tem estudos maravilhosos, por exemplo, pacientes com câncer, que você toca aquela taça tibetana, o cérebro tira o foco da dor e põe em foco, sabe, ou nas memórias, nos sentimentos, a pessoa consegue relaxar, consegue dormir, tudo por causa do som. Então, Se eu fosse você aí do outro lado, já colocava uma música agora. boa. Ouvindo a Você gente goste muito. mesmo, coloca a música, bonitinho tal, e se interiorize, né? Exatamente. Eu acho que isso traz a gente para o momento presente. Está dirigindo? Sim. Coloca outro tipo de música. Não é? Uma Mas para cada dia da semana. acabou o programa. Uma para cada dia da semana, uma para cada hora do dia. Isso. Música é vida, né? Isso mesmo. Fábio Bergamini, uma mensagem para o nosso ouvinte. Olha, que 2023 seja um ano de muito encontro consigo mesmo e que você consiga realizar, materializar tudo que você deseja e
contribuir com o que você tem de melhor para esse planeta que está precisando, né, do nosso amor, nossa luz, nossa doação. Que assim seja. Fábio Bergamini Music. Isso, no Instagram. Fábio Bergamini Music. No Instagram, Escola dos Sete Portões. Isso, Escola dos Sete Portões, tem o site e tem o Instagram também. E o Fábio Bergamini Music nas plataformas digitais e no YouTube. Isso. Certo? Muito Obrigada, Fábio. Obrigado. Sucesso para você, Obrigado, excelente Samir. ano para você. Semana de festas, começamos. Levando música para você aí do outro lado. Jingle Bell, fala com a gente nessa época. Feliz Natal também, Feliz Fábio. Natal. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.